Basicamente, havia um importante movimento popular na época, isso acho que não se pode deixar de falar, que eram as ligas camponesas, ou ligas campesinas. Esse é um movimento que surgiu em Sergipe, em Pernambuco, numa área canavieira, em que plantadores, praticamente arrendatários da terra, se rebelavam, essa é a origem das ligas camponesas, contra os constantes reajustes do que eles tinham que pagar pela terra. Como havia inflação, os donos da terra reajustavam o aluguel, o arrendamento da terra. Só que nada garantia que os preços que eles poderiam receber pela sua produção também cresceria na mesma proporção. Então, um grupo grande de arrendatários se rebelou e disse que não pagaria nem sairia da terra. E tiveram o apoio de um advogado socialista chamado Francisco Julião, que era bastante interessante, não só como advogado, mas como cabeça política. Esse movimento foi vitorioso no primeiro momento, porque ele entrou na justiça, o Julião, e como nós sabemos, nossa justiça não é muito rápida. Então, só o fato de ele ter entrado com uma ação contra os donos da terra e, portanto, garantindo que eles poderiam ficar lá plantando, etc., até que a justiça desse a sua sentença, já era uma vitória. A partir daí, a história das ligas camponesas se espalha pelo país e se reproduzem ligas camponesas, principalmente em Alagoas, que fica ali perto, também com muita plantação canavieira, mas vai até o Rio Grande do Sul. De repente, no Brasil inteiro, há um movimento de ocupação de terra. Se trata agora de arrendatários que já estavam na terra, possivelmente há muitos anos, mas pessoas que, aproveitando terra mal aproveitada, mal trabalhada, ocupavam a terra. Do que ressurge nos anos 80 o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eles são herdeiros das ligas camponesas. Nessa mesma época, Celso Furtado, que é um dos observadores, eu diria, mais interessantes, mais inteligentes da evolução política brasileira, escreve um livro chamado A Pré-Revolução no Brasil. Ele estava basicamente pensando no aguçamento dos confrontos entre esquerda e direita, não só pelo poder, mas o que se quer fazer com o poder. Em 64, como nós todos sabemos, o golpe foi vitorioso. E ele foi vitorioso, é importante notar isso, porque os militares convencidos que deveriam derrubar Jango antes que ele fizesse o golpe dele, nunca se sabe até hoje se havia essa conspiração ou não, estavam dispostos a lutar, a morrer e matar. Ao passo que o chamado dispositivo militar de Jango, em defesa dele e da legalidade democrática, resolveram, no momento do confronto, reunir os oficiais e colocar votos. Se vamos para a briga, vamos agredir os outros que estão indo contra a Constituição, etc., etc., ou não. E pelo que sabemos, a maioria dos oficiais foi contra o confronto e, portanto, as ordens que emanavam do governo simplesmente foram esquecidas e, no momento seguinte, esse mesmo dispositivo militar aderiu ao golpe. Então, o golpe foi vitorioso sem disparar um tiro e sem que qualquer pessoa sofresse ferimentos, muito menos perdesse a vida. Ninguém esperava isso. Então, mais uma vez, falando do que eu lembro daquela época. Primeiro, nós todos achávamos de que o dispositivo militar evitaria o golpe. Se fosse para o confronto, o dispositivo militar deveria ser vitorioso. Estávamos completamente enganados. Mas uma vez que o lado militar foi resolvido, se supunha que haveria um levante popular. Era um movimento que estava forte, não só, eu falei das ligas camponesas, mas também havia muita greve operária,
havia um movimento popular, vamos dizer assim, eu diria, com bastante dinâmica. Não houve. Houve, digamos, muito espanto. João Goulart abandonou o país e alguma reação armada de militares expurgados das Forças Armadas. O grupo que dá o golpe e toma conta do poder, a primeira coisa que faz é expurgar, excluir das Forças Armadas não só os oficiais, mas os suboficiais, etc., conhecidos como nacionalistas ou de esquerda. Uma parte desses militares, por assim dizer, expulsos, sem processo, sem defesa, sem coisa nenhuma, se organizam em grupo dos 11 e, sob a inspiração de Brizola, iniciam alguma luta armada. Infelizmente, ou felizmente, como vocês quiserem, sem êxito. Então, começamos o período chamado do regime militar, que ninguém esperava, dura 21 anos. Um dos mais longos regimes ditatoriais que o país registra em sua história recente. Vou falar um pouco do regime militar porque há algumas coisas que eu acho importantes e são relevantes para a evolução da esquerda em nosso país. Em primeiro lugar, durante 4 anos não há confrontos. Lembre-se que o golpe foi no dia 31 de março. Em 64 a 68, a repressão é relativamente pequena. Gente explicitamente de esquerda, que não estou falando de mim mesmo, mas não é só de mim. Havia uma presença de esquerda nas universidades brasileiras, por exemplo, bastante forte. Quer dizer, a intelectualidade, não toda, mas uma parcela importante dela, era de esquerda. Poucos militavam diretamente. No grupo que estudava o Capital, do qual eu participei, em que estavam Fernando Henrique Cardoso, Arthur Gianotti, Ruth Cardoso, Otávio Liani, enfim, Fernando Novaes, o único que pertencia a um partido político e era militante era eu. Mas que os demais tinham posições de esquerda era notório, ninguém precisava esconder e era conhecido. Pois bem, até 68 ninguém nos incomodou. De modo que o golpe aparentemente precisava era tirar o João Goulart do governo e colocar, digamos, gente mais séria, etc. O golpe era contra a subversão e contra a corrupção. Está bem interessante. Os chamados inquéritos policiais militares, em parte, eram dirigidos contra denúncias, ou em função de denúncias de corrupção. O Ademar de Barros e depois o Moisés Dupion são depostos pelo próprio regime militar que eles tinham apoiado por acusações de corrupção.